O relógio marca o início da manhã de 24 de fevereiro de 2026 e as telas globais já estão operando num nível de estresse e volatilidade que a gente não via há um bom tempo. É um nível de tensão palpável. Bom dia. Bom dia. Certo, vamos desempacotar isso. A missão deste nosso briefing de mercado hoje é puramente tática e urgente. Nossa inteligência de dados compilou uma visão clara de uma verdadeira tempestade perfeita que está se armando lá fora neste exato momento. E que vai bater com força total aqui. Com força total na nossa abertura de mercado, especificamente nos contratos futuros de índice, o IN, e de dólar, o WDO. Para quem está na tela hoje buscando oportunidades, o cenário exige muita cautela e uma leitura cirúrgica, né? Com certeza, não tem espaço para erro. Dos que acabou de entrar em vigor à meia-noite, uma explosão da volatilidade global, medida pelo VIX, e a armadilha doméstica de juros a 15% em pleno ano eleitoral. É uma combinação bem tóxica. O viés de hoje não permite achismos. Por isso a gente vai conectar o fluxo de ordens na tela com a macrodinâmica que está movendo o dinheiro grosso. Para colocar ordem nesse caos de pré-abertura, eu passo a bola para a nossa visão estratégica. Como que esse choque inicial da Ásia e da Europa está sendo digerido lá fora? Olha, o quadro geral que se desenha de forma muito nítida nesta madrugada é um clássico movimento de aversão ao risco em escala global. O famoso voo para a qualidade. Exato, o flight to quality. Pense nisso como um alarme de incêndio tocando num prédio. Todo o capital sai correndo dos ativos de risco, que são as salas mais afastadas, e busca o abrigo no bunker mais seguro e líquido do mundo, Que tradicionalmente é o dólar. que é o dólar. Os mercados estão, desde a madrugada, finalmente sentindo o peso real da implementação da tarifa de 10% do governo dos Estados Unidos. Porque antes era só especulação, né? Isso. Durante meses, os algoritmos operaram na especulação política, mas à meia-noite isso virou fricção aduaneira real, virou imposto na fronteira. Tá. O que a gente observa na Ásia e na Europa é uma reprecificação imediata e violenta de ativos sensíveis ao comércio internacional. O índice Hang Seng em Hong Kong já derreteu 1,82%. Puxado. Muito puxado. Ele está sendo esmagado pelas incertezas sobre o volume de exportações chinesas e pela fragilidade que ainda assombra o setor imobiliário por lá. E na Europa, a abertura confirmou o pessimismo absoluto. O DAX alemão, que é o grande motor industrial da Europa, opera em baixa de 0,31%. E teve dado da França também, certo? Sim, acabaram de sair. A confiança industrial caiu para 102 pontos. Isso é um sinal de alerta antecipado de que a indústria europeia já projeta uma redução de margens. O capital está fugindo de emergentes cíclicos, como o Brasil, e buscando o porto seguro de sempre. O que explica a resiliência do índice dólar. Perfeito. O DXY, que compara a moeda americana com uma cesta de moedas globais, mostra uma força impressionante, subindo 0,11% e se mantendo acima dos 97,85. O fluxo de capital é inegavelmente direcional para a moeda americana hoje. Não tem espaço para dúvidas na tela. E a tela dos futuros americanos reflete exatamente esse banho de sangue provocado pelas tarifas. Olhando aqui, o S&P 500 cai 1,04%, mas o Nasdaq sofre ainda mais, entregando 1,21% de baixa. O setor de tecnologia sentindo peso. Sentindo muito. Inteligência artificial e os semicondutores liderando as perdas numa realização de lucros misturada com um medo real de quebras nas cadeias de suprimentos. Mas o que realmente salta aos olhos nos nossos monitores hoje é o termômetro do medo. O VIX simplesmente disparou 12,15% nesta manhã. Rompendo níveis importantes. Bateu a marca de 21,41 pontos. Historicamente, ele vinha respeitando aquela zona de tranquilidade ali entre os 15 e 18 pontos. Quando o VIX rompe os 20 pontos, para quem opera intraday, isso muda a configuração dos algoritmos de forma agressiva. O tamanho da mão precisa diminuir. Exatamente. Significa que os balanços dos preços vão ser maiores. E o índice de volatilidade focado exclusivamente em emergentes, o VXEM, já aponta para 23,43. Isso não é uma oscilação comum. É um sinal institucional de que a percepção de risco para os mercados latinos está extremamente aguda. O pessoal grande está comprando opções de venda, as famosas puts, de S&P 500, de forma muito agressiva para se proteger. O que é fascinante aqui é a leitura que o mercado de renda fixa faz dessa explosão de volatilidade. Quando a gente observa os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano, os Treasuries, notamos uma dinâmica que o mercado chama de achatamento da curva. Certo. Explica como isso afeta a nossa audiência. Em termos práticos, para quem nos ouve, é o mercado de renda fixa gritando que o cenário de curto prazo está tão perigoso ou mais instável que o longo prazo. É uma anomalia que sempre precede freadas econômicas bruscas. Tá, e os números? O título de 10 anos opera ao redor de 4,039%,
enquanto o título de 2 anos, que é o sensível à política monetária imediata, está ligeiramente acima, em 4,05%. Essa inversão marginal sinaliza que os grandes gestores antecipam uma desaceleração econômica global induzida por essas novas fricções comerciais. E a matemática para o fluxo de capitais não perdoa. É implacável. Existe uma relação inversa entre os rendimentos americanos e o dinheiro que vem para países emergentes. Se os treasuries estabilizam o rendimento na casa dos 4% num ambiente de alto risco geopolítico, o custo de oportunidade para um gringo investir no Brasil sobe consideravelmente. Por que ele tomaria risco no Ibovespa se pode travar 4% em dólar na segurança de Washington? Exatamente. E isso impõe uma pressão enorme sobre o nosso Banco Central para manter a taxa Selic travada nos atuais 15%. É um mal necessário para evitar uma fuga massiva de dólares, mesmo sabendo que isso sufoca o crescimento do PIB local. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. A gente passa horas olhando para os treasuries americanos, para a tarifa comercial, mas a nossa análise de inteligência cruzou alguns dados e trouxe uma surpresa macro enorme que não costuma estar no radar de curtíssimo prazo de quem opera o índice WIN. O Japão. O Japão. Tradicionalmente, o iene e os títulos japoneses são a representação da estabilidade, o porto seguro de mais baixa volatilidade do mundo. Porém, os números de hoje apontam o Japão como uma fonte primária de risco sistêmico para este ano de 2026. Uma mudança de paradigma. Total. Eu tô vendo o iene se fortalecer aqui na tela, mas por que uma mudança de ventos lá em Tóquio tem o poder de sacudir violentamente o book de ofertas do nosso WIN e do nosso dólar daqui a poucas horas? Essa é uma engrenagem crítica que altera toda a arquitetura financeira global neste momento. O Japão está passando por um choque interno de proporções históricas. A atual primeira-ministra Sanae Takaichi assumiu com uma agenda fiscal fortemente expansionista. Focada em injetar dinheiro na economia. Isso. O grande atrito é que isso colide frontalmente com as necessidades do Banco do Japão, o BOJ. Após décadas mantendo estímulos extremos e juros negativos, o Banco Central japonês agora se vê obrigado a normalizar a política e subir os juros para conter as distorções dessa expansão fiscal. O mercado de swap já está reagindo a isso, né? Sim, já precifica com 74% de probabilidade uma alta de juros lá até abril. E a expectativa majoritária é que a taxa japonesa atinja 1,25% até outubro. Como reflexo imediato, o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos, os JGBs, já pulou para 2,38%. E a razão pela qual isso se torna uma bomba relógio para os nossos mercados futuros aqui no Brasil é a mecânica do carry trade. Exatamente, a desmontagem do carry trade. Deixa eu traduzir o impacto direto dessa mecânica na tela de operações. O Japão atua há anos como grande financiador silencioso da tomada de risco global. O que os grandes fundos fazem? Eles tomam ienes emprestados no Japão a juros quase zeros, convertem isso e injetam esse dinheiro comprando ativos em países como o Brasil, que pagam absurdos 15% na Selic. Uma arbitragem clássica de diferencial de juros. Que funciona lindamente até que a maré vira. Mas se os juros japoneses começam a subir e o iene se fortalece, como a gente está vendo agora, essa operação começa a dar um prejuízo cambial massivo. É como recolher moedas na frente de um rolo compressor e, de repente, o rolo compressor acelera. O que acontece com esse dinheiro alocado no Brasil? Acontece um desmonte violento. Quando o custo de captação no Japão sobe, esses grandes fundos institucionais são forçados a estopar suas posições ao redor do mundo. Eles precisam liquidar os ativos de risco, como as ações brasileiras e os títulos de dívida locais, para repatriar o capital e cobrir os empréstimos em ienes. Na prática do mercado futuro, isso é pressão de venda brutal e contínua no índice futuro, o WIN, saída de capital da bolsa. E, simultaneamente, gera uma pressão de compra agressiva no dólar futuro, o WDO. Os gringos precisam comprar dólares desesperadamente para mandar esse dinheiro de volta para a Ásia. Uma contração de liquidez pura. Quem tentar ir contra essa maré hoje vai ser atropelado pelo fluxo de repatriação. Com certeza. E a dor de cabeça não se limita apenas à política monetária asiática. Os dados que recebemos hoje mostram que a geopolítica comercial subiu de nível. Deixou de ser apenas sobre tarifas e evoluiu para uma guerra de atrito por insumos básicos. Uma guerra fria por recursos minerais e soberania produtiva entre a China e os Estados Unidos. E o Japão acabou caindo exatamente no meio desse fogo cruzado. O controle das cadeias produtivas do futuro virou questão de segurança nacional. A China, sabendo que domina mais de 90% do processamento global de terras raras, decidiu usar isso como arma. Eles apertaram um cerco e anunciaram a restrição dessas exportações que são vitais para a tecnologia moderna. Uma retaliação calculada às tarifas de Washington. Direta e calculada. Para dar a dimensão de quão cirúrgico esse conflito, a China publicou uma lista com 40 empresas japonesas que sofrerão sanções. O objetivo de Pequim é paralisar as indústrias de defesa e de veículos elétricos do Japão que dependem visceralmente desses minerais chineses. E do outro lado do balcão, as potências ocidentais não estão apenas emitindo notas de repúdio. O contra-ataque veio na forma de capital. E muito capital. O pacote recém-anunciado por Estados Unidos e Japão soma impressionantes 36 bilhões de dólares direcionados para projetos de minerais críticos.
E o governo americano acabou de montar um estoque estratégico, uma reserva física de 12 bilhões de dólares, só para garantir que a manufatura pesada não sofra paradas. É um movimento de proteção massivo. Mas, trazendo toda essa macroestrutura da guerra dos minerais para as nossas blue chips, na B3, o reflexo é imediato. O minério de ferro caiu pesados 2,10% na bolsa de Dalian nesta madrugada. O mercado chinês voltou de feriado completamente ressabiado com o setor de construção civil deles. Ou seja, quem for operar índice hoje precisa saber que a Vale 3 vai abrir com uma âncora amarrada. A pressão de venda no início do pregão vai ser severa. Esse é um ponto crucial sobre a Vale. Porém, o contraponto na nossa bolsa, que pode tentar segurar o índice de um colapso completo, vem justamente dos setores de base e energia ligados a outras commodities. O cobre, por exemplo. O cobre subiu 1,70% nesta madrugada. Ele funciona como um barômetro da economia industrial global, e essa alta indica que a demanda por eletrificação segue estruturalmente muito firme. E no caso da energia fóssil? O petróleo Brent apresenta uma leve alta, operando ali resiliente na casa dos 71,99 dólares. Essa estabilidade do petróleo, combinada com o dólar operando em alta global forte, deve sustentar muito bem a geração de caixa da Petro 4. Mas tem o teto político. Exato. A análise fria nos lembra que as nossas estatais encontram um teto de valorização. O apetite do estrangeiro por Petrobras é limitado pelas incertezas de governança e potenciais interferências na política de preços, que são muito naturais em um ano de eleições presidenciais. Já que a gente trouxe o tema, precisamos falar da palavra mágica que domina as mesas de operação esse ano: eleições. Vamos trazer o foco para o cenário doméstico. Qualquer trader que olha para a tela hoje de manhã faz a seguinte pergunta: pagando 15% de juros na Selic, enquanto os juros americanos rodam a 13,75%, era para ter estrangeiro fazendo fila na porta da B3. O nosso diferencial de juros é um absurdo de atrativo. Mas o real não sai do lugar. O par dólar-real está operando ali travado, estressado, na casa de 5,17. É um paradoxo completo. Por que a nossa moeda não absorve essa vantagem e se valoriza? Se conectarmos isso ao cenário maior e às expectativas fiscais e estruturais brasileiras, essa anomia cambial ganha todo sentido. A proteção teórica desse diferencial de juros é pulverizada pela lacuna de credibilidade fiscal que o Brasil enfrenta. Nossa inteligência destaca os números do prisma fiscal, que evidenciam essa fratura de confiança. A diferença entre a promessa do governo e a planilha de risco do mercado. Precisamente. Enquanto o orçamento oficial promete um superávit primário positivo de 34,3 bilhões de reais para 2026, os agentes que realmente colocam dinheiro no país projetando o oposto. A expectativa institucional é de um déficit primário de 72,4 bilhões de reais. Uma diferença de mais de 100 bilhões. Exatamente o prêmio de risco que vemos sendo precificado em tempo real na tela do dólar a 5,17. O mercado simplesmente não acredita na âncora fiscal. Especialmente quando a gente coloca na balança o peso da máquina pública em ano eleitoral. Estamos falando de um sistema que carrega cerca de 700 bilhões de reais anuais apenas em benefícios fiscais e renúncias. Qualquer sinalização política de que o controle de gastos será afrouxado amarra imediatamente as mãos do Banco Central. E o impacto flui direto para a atividade econômica real. Com a Selic paralisada em 15% para segurar as expectativas, o investimento produtivo mingua. Como resultado, a instituição fiscal independente já cortou as projeções de crescimento do PIB para este ano para sombrios 1,7%. É o custo do dinheiro caro asfixiando a economia. E a dinâmica de déficit nas contas externas, que encerrou o ano passado num patamar preocupante de 68,8 bilhões de dólares, só reforça que a economia precisa desesperadamente importar capital estrangeiro. Sem essa atração robusta de dólares, o risco de crise cambial cresce. Portanto, o operador deve entender que esse dólar acima de 5,10 não é erro de precificação. É a queda de braço entre o carrego formidável de juros e o medo de desarranjo fiscal. Sem dúvida. Então, o que tudo isso significa na prática? Vamos descer desse helicóptero macroeconômico, olhar para o gráfico de 60 minutos e desenhar a execução. Qual é o plano de batalha e a estratégia institucional para o intraday de hoje? O EWZ, nosso principal ETF negociado em Nova York, recuou pesados 1,52% no pré-mercado. É um indicativo claro que o capital estrangeiro está apertando o botão de saída e que vamos ter gaps de abertura direcionais. Como fica o fluxo para o dólar? O mapa de operações traçado pelas grandes tesourarias por contrato de dólar futuro, o WDOH26, é bastante diretivo. O cenário sugere um viés comprador acentuado logo no primeiro toque. A alta do DXY, com a queda do EWZ, prevê um gap de alta no dólar na abertura. E onde a gente procura entrada? A tática aponta para buscar compras perto das zonas de suporte consolidadas. O patamar de 5.170 se apresenta como um ponto de entrada técnico-lógico, buscando surfar a repatriação. O alvo inicial fica no teste das médias móveis de 50 períodos, naquela região de 5.204 a 5.214.
Essa zona atua como resistência crítica hoje. É vital que quem opera o dólar hoje mantenha a atenção redobrada no book durante essa aproximação. Logo acima dos 5.215, existe um bolsão de liquidez, uma piscina cheia de ordens de stop loss de grandes players apostando na queda. Se romper, o preço espirra. Espirra para cima de forma violenta, buscando rápido os 5.250. Mas, muita atenção ao risco de estado. Se a variação intraday passar de 2% de alta, a chance de leilões e intervenções do Banco Central vendendo swaps aumenta drasticamente. O book fica errático, a liquidez some e o risco de violinada é imenso. O controle de risco precisa ser milimétrico. Sim. A tese compradora perde o fundamento tático de curtíssimo prazo se houver o fechamento de um candle de 60 minutos abaixo da marca de 5.145. Esse é o ponto de invalidação total para as compras no WDO. E para o índice futuro, o INJ26. Para o índice, a dinâmica se inverte completamente. A expectativa é de uma abertura incrivelmente pesada, trazendo um viés puramente vendedor. Com as praças no vermelho e a Vale pressionada, a tática orienta a procurar vendas, mas não a qualquer preço. O institucional vai vender nos repiques técnicos. Esperar o mercado respirar. Exato. O momento ótimo é quando o preço tenta corrigir o pânico inicial e se aproxima das médias móveis exponenciais de 21 e 50 períodos nos gráficos de 5 e 15 minutos. O alvo de queda concentra-se no suporte sólido, posicionado na região dos 1.910 pontos quadrados de pontos. Uma regra de ouro para o nosso institucional hoje: se o IN já abrir com um gap de baixa extremo, caindo mais de 1,5%, paciência absoluta. Não se vende no fundo do pânico. Aguarde o fechamento parcial desse gap antes de socar venda no mercado. A volatilidade dos primeiros 10 minutos vai ser brutal. E a invalidação desse cenário vendedor só acontece se a ponta compradora conseguir empurrar o fluxo e recuperar a região dos 193.500 pontos logo na primeira hora. E somando-se a essa leitura técnica, a sobrevivência hoje exige monitoramento implacável das zonas de perigo no calendário econômico. Logo às 9 horas da manhã, o Banco Central divulga os dados do setor externo do Brasil, que invariavelmente causa solavancos no dólar. Sim. Na sequência, às 10h30, a CNI libera a sondagem industrial e temos o INCC medindo a inflação na construção civil. São termômetros de como a economia real suporta esse juro de 15%. E existe aquela zona letal para quem faz day trade, entre as 13 e as 14 horas. O mercado vai parar para escutar o discurso do Austan Goolsbee do Federal Reserve às 13, 15 minutos depois. Os terminais recebem os números da pesquisa ADP de emprego nos Estados Unidos. Uma injeção de dados trabalhistas com sinalização de juros evapora a liquidez do book na hora, causa movimentos violentíssimos em segundos, varrendo os stops de quem tiver alavancado demais. E falando em liquidez, quem está na tela pode olhar para mercados alternativos buscando refúgio. Nossa análise cita o cripto. O ecossistema digital ainda serve de porto seguro hoje? Os dados mostram de forma categórica que não. A ideia do criptoativo como refúgio não se confirma hoje. O Bitcoin falhou em sustentar suportes técnicos vitais. Perdeu a marca dos $65 mil e está sendo cotado na casa dos $63 mil. E o fluxo de saída? Maciço. Registramos retiradas da ordem de 3,8 bilhões de dólares dos ETFs de Bitcoin. É uma capitulação acentuada do varejo global. Isso derruba de vez a narrativa do Bitcoin como ouro digital contra guerras comerciais. O que a gente vê na tela é puro risk-off. É a fuga de qualquer ativo de volatilidade em direção à segurança do dólar. O clima é de proteção absoluta de patrimônio. A regra de ouro de toda essa análise é a sobrevivência através da disciplina. Lutar de forma obstinada contra o fluxo institucional global, hoje, é receita garantida para a ruína. O dinheiro inteligente está no abrigo direcional do dólar e nos treasuries curtos. É ter a frieza de aceitar que a maré de dólares no nosso mercado secou hoje. Não dá para adivinhar fundo em ações da bolsa só porque caiu bastante se o estrangeiro está desmontando as posições de carry trade do Japão. Mapeamos os pontos cruciais do dólar, os alvos de queda do índice e as armadilhas de volatilidade da agenda. Isso levanta uma questão importante. Para não ficarmos presos apenas no fluxo de curto prazo, deixa uma provocação final para o pessoal da tela carregar além do sino de encerramento. Analisamos como o governo americano formou um estoque estratégico de minerais de 12 bilhões de dólares. A narrativa oficial é proteger as cadeias de suprimentos contra a China. Certo. Porém, e se a estratégia de longo prazo do Tesouro americano for muito mais agressiva? O que aconteceria com os mercados globais se, em um futuro próximo, os Estados Unidos usassem de forma ativa esse estoque não apenas para sua indústria, mas para manipular artificialmente e causar o colapso deliberado dos preços globais dessas commodities básicas? Transformar o estoque numa arma geoeconômica. Exato, letal e silenciosa para inviabilizar as exportações chinesas. E a grande reflexão para nós é:
Num cenário global onde o preço das commodities passa a ser militarizado e ditado pelos estoques das superpotências, como um país emergente dependente de exportações como o Brasil conseguiria manter o fluxo de dólares necessário para não sucumbir a uma severa crise fiscal? Uma reflexão brutal sobre para onde os pilares das commodities podem estar caminhando. É uma tese que certamente a gente vai explorar com profundidade caso esses movimentos americanos se confirmem nos radares. Por agora, a missão analítica pré-mercado está entregue. Eu desejo a todos que vão enfrentar as telas hoje um pregão de disciplina absoluta, foco inegociável no gerenciamento de risco e clareza para ler o fluxo. Mantenham os lotes adequados à volatilidade. Até o nosso próximo briefing de mercado.